eu nunca imaginei que um baralho fosse capaz de mudar tanto a minha vida, de transformar. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo depois que o tarô entrou na minha vida. Você pode até achar que o tarô é uma ferramenta dessas para tentar ler o futuro, né? Muito relacionada a misticismo, mas para mim essa ferramenta foi poderosíssima na questão do autoconhecimento e de uma grande transformação pessoal. Hoje eu vou te contar aqui como que foi todo esse processo, como que foi desde a primeira carta que eu tentei entender até a primeira leitura que eu fiz. Tudo começou quando eu estava me sentindo muito perdida na minha vida. Eu não via mais sentido em quase nada e comecei, digamos que um despertar espiritual. Comecei a ir em encontros com as medicinas da floresta e dentro desses encontros a gente começa a conhecer pessoas, começa a conhecer ferramentas e uma pessoa, quando eu estava contando a minha história, essa pessoa me mostrou essa carta aqui, o louco. Foi a primeira carta que eu tive contato. E aí a pessoa me deu uma breve explicação do que seria o louco e eu fiquei encantada à primeira vista, me apaixonei. E saindo ali daquele encontro, eu já fui logo procurar essas cartas de tarô para comprar e para eu ter um contato mais profundo, para eu conhecer melhor, não só essa, mas as outras cartas que continham ali. Então, assim que eu consegui comprar o meu primeiro deck de tarô, eu nem pensava em trabalhar com isso, tá, gente? Eu era cabeleireira. Eu comprei o primeiro deck do Rider-Waite, que é esse daqui, e ele vinha acompanhado de um livro. Imagina só se eu não devorei o livro, né? E não só isso, eu comecei a tirar as cartas para todo mundo que vinha na minha casa, todos os meus amigos. É lógico que eram leituras muito genéricas, porque não é tão simples assim de entender tarô, principalmente com o livreto que vem junto das cartas. Mas eu sempre ouvi a minha intuição falando, e a minha intuição sempre disse que eu ia aprender o tarô na vida, né? Treinando, estudando, praticando e principalmente tentando associar a vida do cotidiano com algum arcano do tarô. Bom, todo começo gera um desconforto, né? E claro que a gente se sente inseguro para começar a ler, né? A gente acha que nunca vai aprender, que é tudo muito difícil. Mas quando a gente tira o peso da obrigação e começa a ler para nós mesmos e tentar entender e sentir essa energia, como que ela é dentro da gente, as coisas vão fluindo, né? E você provavelmente pode até achar que é tudo muito difícil e complicado. Mas eu vou te contar, vou te falando aqui sobre o meu processo e você vai ver que talvez seja muito mais simples do que parece. Uma das melhores coisas que eu fiz quando eu comecei foi justamente começar só com os arcanos maiores. Os 22 arcanos maiores. Então, eu separei o restante, né, os 56 arcanos menores, deixei de lado no começo e comecei a trazer esses arcanos maiores, um por dia no meu dia. Então, eu embaralhava, tirava um arcano por dia e passava o dia tentando entender a energia daquele arcano, sentindo, anotando, para introduzindo mesmo, né, esse arcano no meu dia e no meu estudo. Depois eu comecei a fazer uma tiragem de 3 cartas, antes mesmo de começar nos arcanos menores. E a tiragem de 3 cartas, ela é muito fácil de começar a tirar quando você sabe. Bom, aqui eu tô com um arcano menor. Vou aqui, ó, arcano maior. 3 arcanos maiores. Quando você já tá conhecendo melhor os arcanos maiores, fica mais fácil de você conseguir fazer essa leitura. Então, ela mais ou menos funciona assim. A primeira carta vai falar do passado ou a situação que te trouxe até aqui. A segunda carta é o caminho, né?
que você deve fazer nesse caminho. E a última carta é o resultado final. Essa é uma leitura simples também, muito fácil de aplicar no nosso dia a dia. Dá pra gente começar a entender as coisas que vão acontecer para além de apenas uma carta. Então eu comecei dessa forma, primeiro entendendo os arcanos maiores, fazendo a tiragem de uma carta só com os arcanos maiores. Depois eu comecei usando a tiragem de 3 cartas, mas tudo isso só para mim. Né, só para mim. Para os meus amigos, eu falava para eles escolherem apenas uma carta dos arcanos maiores e aí eu tentava falar os significados das cartas, né? Mas essas leituras que eu fazia para mim mesma com os arcanos maiores começavam a me trazer respostas da minha própria vida, daquilo que eu queria saber sobre mim mesma. E o mais importante é que eu tive o insight de, em vez de ficar perguntando para o tarô como vai ser o meu dia, ou se eu vou conhecer uma pessoa nova, ou se pessoa gosta de mim, eu comecei a fazer perguntas mais sobre quem eu era, né? Eu comecei a fazer perguntas, o que realmente eu gosto na minha vida? Para onde eu estou indo? E as respostas do tarô foram simplesmente assim, transformadoras. A partir dessas respostas, né, que o tarô me dava sobre mim mesma, eu comecei um processo de despertar espiritual e de empoderamento tão fantástico. E aí começou o meu pensamento de que eu precisava aprender mais daquilo, eu precisava realmente ficar boa naquilo, para poder ajudar outras pessoas que, assim como eu, poderiam se transformar, se lapidar. E aí foi então que eu, que já era cabeleireira já há muitos anos, já tinha uma profissão bem estabelecida, né? Decidi que esse autoconhecimento todo que eu obtive com o tarô não ia ficar só para mim. E aí eu criei o Oraculário, que é o meu canal aqui no YouTube, mas também o meu perfil no Instagram, onde eu abri para fazer leituras para as outras pessoas. Não só isso, como eu senti muita dificuldade de aprender o tarô só utilizando as cartas e o livrinho que veio junto com as cartas, eu decidi criar o meu curso de autoleituras. É um curso muito mais prático de entender, muito mais fácil para você que está querendo começar a dar os primeiros passos com o tarô. E lá nesse curso, inclusive o link está aqui na descrição desse vídeo, no meu curso eu falo não só dos arcanos maiores, lá eu ensino a entender a energia dos arcanos maiores, dos arcanos menores também, eu ensino a energia dos naipes, né, a diferença dos naipes. Eu ensino também umas bruxariazinhas lá importantes para esse processo todo e eu consigo, então, passar esse conhecimento de um jeito que eu queria ter tido lá atrás quando eu comecei. Bom, dentro desse processo todo, né, de 2016 para cá, quase 10 anos que o tarô entrou na minha vida, não só o tarô, junto com o tarô entrou também o baralho cigano e as runas, e desde então eu estudo sobre isso, acho que é um estudo que a gente nunca para de estudar, mas ele me transformou de tal forma que, inclusive, eu fiz uma mudança de profissão. E hoje eu trabalho, já atendi mais de 2.000 pessoas com as cartas e também ensino tarô para as outras pessoas que, assim como eu, conseguem enxergar nessa ferramenta transformações poderosas. Então, sim, o tarô mudou o meu destino. Ele me transformou de cabeleireira a taróloga e também terapeuta. Ele me mostrou uma Natasha que lá atrás eu nem imaginava que existia. E o melhor de tudo isso, que ele não só fez uma transformação que começou lá atrás e continua até hoje, mas ele continua me transformando a cada dia, a cada pessoa que eu toco com a minha leitura. E aí, você achou que o tarô realmente pudesse fazer transformações assim na vida de alguém? Ou será que o tarô já transformou a sua vida? Se você já tem contato com as cartas e quer saber mais, aprender, comenta aqui embaixo para mim. Ou se você tem alguma amiga que você gostaria que soubesse das coisas que eu falei aqui nesse vídeo, envie esse vídeo para sua amiga.
Eu espero muito que você tenha gostado, tenha aproveitado. Se você tem vontade de começar a ler tarô, comece o quanto antes. Pega as cartas, comece a observar os símbolos que tem desenhado nas cartas e você depois me conta aqui o poder dessa ferramenta. E você clicando aqui em cima nesse card que vai aparecer aqui, já vai te ensinar bastante coisas sobre os arcanos maiores. Então, aproveita e já vai estudando. Eu vou ficando por aqui e espero te ver no meu próximo vídeo.